Graça e paz. Estamos lendo a primeira carta aos Coríntios. Hoje vamos iniciar o capítulo 4. Apenas para orientar nossa meditação, vamos seguir este pensamento: remadores da cruz, o serviço invisível dos servos crucificados. Mas antes, vamos ouvir a leitura do texto, a palavra de Deus, que está acima de qualquer coisa. Vamos então ouvir a leitura do capítulo 4, do versículo 1 até o 13. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus não nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. A igreja de Corinto era heterogênea. Havia um grupo que buscava em Paulo sinais, evidências para mostrar poder. Outros queriam ver sabedoria, filosofia, intelectualidade nas palavras de Paulo. Mas Paulo diz para eles o seguinte: a única coisa que tenho para apresentar a vocês é Jesus Cristo e este crucificado. Ele apresentou a cruz como o critério de Deus, a morte de Cristo como sendo a nossa morte, a ressurreição de Cristo
como a nossa ressurreição e a vida dele como a nossa vida. A mensagem de Cristo crucificado não é apenas um evento passado, mas uma realidade presente para os que estão em Cristo. A cruz de Cristo não é apenas o lugar onde Ele, Cristo, morreu por nós, mas também onde nós morremos com Ele nele. Somos chamados não a uma religião de aparência, mas a uma vida de identificação com o Cristo crucificado. A vida cristã não é um palco, mas um porão de navio. Não é um desfile de dons, mas um revezamento de remo na obediência. Uma turma em Corinto estava impressionada com sabedoria, status, posições e liderança carismática. Mas fomos crucificados com Cristo, Gálatas 2:20. Morremos com Ele, Romanos 6:6. E é dessa união com Cristo, em sua morte e ressurreição, que surge o ministério e o nosso servir ao Senhor. É exatamente isso que Paulo continua abordando no capítulo 4. Neste capítulo 4, Paulo apresenta como deve ser a vida daqueles que vivem pela cruz, a vida daqueles que foram crucificados com Cristo. Ele descreve como Deus vê seus servos, não como celebridade espiritual, aquela coisa assim, né? Tem gente que põe assim aquela ostentação espiritual, a lenda. Nada disso. Deus não vê os seus servos como celebridades espirituais, mas como homens nos porões, como mortos, sem direitos, sem reconhecimento do mundo. Este é o retrato de um homem crucificado com Cristo. E Paulo vai analisar com a igreja de Corinto o que é uma pessoa crucificada com Cristo. O que é uma pessoa chamada e gerada pelo Evangelho e que experimenta a crucificação e a ressurreição de Cristo como fatos de fé. A primeira coisa que quero destacar é a seguinte: Paulo os convida a olharem para outro tipo de liderança, não os heróis do púlpito, mas os remadores das galés do Evangelho. Eu também convido os irmãos a conhecerem os remadores da cruz, o serviço invisível dos servos crucificados. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Eu tenho aqui outra versão também, do mesmo versículo. Que todo homem
nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A palavra servo, em 1 Coríntios 4:1, vem da palavra grega huperetes, que em português tem uma pronúncia, a pronúncia mais aproximada aí em português seria hiperetes. Esse termo, preste bem atenção, esse termo usado aqui por Paulo, ele era um termo que era usado para os remadores das galés, navios antigos romanos, movidos a remo. Era servos, prisioneiros. Era um servo de servo. Eles ficavam na parte de baixo do navio, obedecendo ordens que vinham de cima, portanto invisíveis para os que estavam no navio, os passageiros. O trabalho deles era cansativo, obediente e sem nenhum reconhecimento, mas muito importante para o navio andar. Paulo usou essa palavra com propósito. Ele quer dizer, nós, os apóstolos, somos como esses remadores anônimos no barco de Cristo. Não buscamos fama, palmas ou reconhecimento. Nosso serviço é invisível para as pessoas, mas Deus, o capitão do barco, vê tudo. Tudo. E isso vale para você também. É remar obedecendo ordens, mesmo no escuro, confiando que o capitão sabe para onde ir. É servir sem esperar nenhum reconhecimento. Não é para qualquer um, não. Já vou lhe dizer. É só para os servos crucificados. É viver para Deus e não para impressionar os outros. O foco não é o sucesso visível, mas a fidelidade invisível. Preste atenção. Deus exige fidelidade, não fama, não poder, não condição. Eu não tenho condição, eu sou fraco, eu não sei nada. E daí? E daí? O que Deus exige de você é só fidelidade, porque o resto é com Ele. Você é só um servo, um instrumento. Que os homens nos considerem, pois, como servos hiperetes de Cristo. Figura de submissão total à direção de Cristo, o capitão da salvação e também das nossas vidas. O lugar desses tipos de servo era um lugar sem honra, mas de sacrifício, resistência até a morte. Servo aqui, como já disse, é um servo sentenciado à morte. Nas galés maiores romanas existiam porões onde trabalhavam os escravos sentenciados à morte, os remadores.
aqueles escravos sentenciados à morte prestavam serviço antes de morrer. Se tem quem acha que é o cara dos caras, Paulo se considerava servo dos servos. Por isso eu disse, não é para qualquer um não. É para quem foi crucificado com Cristo e crê. E crê como um fato de fé. Se não é, pode correr atrás dos montes e dos vales. Pode correr atrás do que você quiser. E vamos que vamos. O que somos? O que somos, irmãos? Somos servos encarregados dos mistérios de Deus. E nada mais. O que é um servo? Nada. Nada. Era considerado um morto. Não se pertence. A sua vida não lhe pertence. Não tem nenhum direito sobre si mesmo. E nem sobre coisa alguma. Outro tem todos os direitos sobre ele. No nosso caso, Jesus tem todos os direitos sobre nós. Direito de criação, foi ele quem nos criou. Direito de recriação, fomos recriados em Cristo. Direito porque Ele é o Senhor, Ele é o dono, aquele que manda em tudo. Servo é crucificado com Cristo. Esse é o servo de Cristo. Somos apenas servos de Cristo, encarregados de falar dos mistérios de Deus. Que privilégio! Esse mistério de Deus sintetiza-se no seguinte: eu em Cristo e Cristo em mim. Toda a nossa história de vida em Cristo está nisso. Eu em Cristo e Cristo em mim. É a essência de tudo o que é espiritual. Eu em Cristo, na cruz, morto com Ele para o pecado. Cristo em mim, a partir da minha ressurreição juntamente com Ele. Ele está em mim. Em mim, Ele é a minha vida. Ele não é uma pessoa importante para mim. Ele é a minha vida. Ele não é parte da minha vida. Ele não faz parte da minha vida. Ele é a minha vida. Ele é o meu tudo. Esse é o meu privilégio. Ser servo de Cristo. Ser servo de Cristo. É a resposta de Paulo à ideia de orgulho de alguns na igreja de Corinto. Estava surgindo ali em Corinto uma estrutura de poder, cheia de sabedoria humana, pessoas cheias de si mesmas. E isso não se parece com pessoas crucificadas com Cristo. O crucificado com Cristo se manifesta pela humildade de coração e singeleza de vida. É o que Paulo está dizendo a eles. Gente, é não mais eu, mas Cristo. Como ser não mais eu? A resposta é: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não eu é cruz, é morte com Cristo.
Não eu, é cruz, é morte com Cristo. Sem a experiência da morte com Cristo, na cruz, ele não viverá em mim, nem haverá salvação, nem santidade, e jamais serei feliz. Não adianta tentar de outro jeito, não adianta. As pessoas que não creem nisso, algumas delas tentam buscar isso, essa felicidade, tudo isso aqui, de outra maneira. Eu fico impressionado com algumas pessoas, com alguns crentes, que há anos dizem que creem em Jesus. Vão aos cultos, fala dele, e quando tem a primeira crise, uma crise besta, às vezes no casamento, ou sei lá o quê, Jesus não serve. Jesus não serve mais. Vai atrás de outra coisa. A proposta de Deus para nós é esta: acabar com a nossa vida egoísta e pecadora, crucificando-nos com Cristo nele, para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Fora disso, estamos num terreno perigoso que propõe anular a cruz de Cristo. Os ministros não são estrelas, são remadores ocultos. O chamado é para obediência até o fim e não para o reconhecimento. Eu não fui chamado para ser reconhecido por ninguém, muito menos pelo mundo. Eu fui chamado para ser obediente, fiel até o fim, pela vida de Cristo em mim. Esses escravos remavam até a morte, sem reconhecimento, sem palmas, sem visibilidade. Porque aqui está uma coisa que o ego gosta. Ele quer ser visto. O que ele faz, ele quer que seja visto. Viu? Você viu o que eu fiz? Você viu? Você viu? O servo de Cristo não tem essa pretensão. Paulo está dizendo: se querem nos avaliar, vejam-nos como remadores invisíveis no porão da cruz. É o que Paulo está dizendo. Se vocês querem nos avaliar, vejam-nos como remadores invisíveis no porão da cruz. Não temos aparência, protagonismo, nem posição. Somos apenas servos remando conforme o comando de Cristo. Somos dispenseiros dos mistérios de Deus. É aquele servo encarregado de administrar a casa do Senhor. Paulo diz: eu sou um remador que administra o que não é meu. O que não é meu. Paulo diz: eu sou um remador que administra o que não é meu. Fiel não no que inventa, mas no que transmite da parte de Deus. E como ser fiel? Ah, meu irmão, é você pregar o que está escrito na palavra de Deus, sem mudar. O servo de Cristo não entrega suas ideias, mas os tesouros do Evangelho. Vê que coisa grande? Você é um servo de Cristo. Você não entrega suas ideias, seus pensamentos. Você tem algo melhor, muito maior. Você entrega os tesouros do Evangelho. O que Deus nos confiou, não podemos distorcer. Somos servos de Cristo, servos de Cristo. O remador de Cristo
vive nos bastidores. O dispenseiro não é dono do mistério, mas fiel transmissor do que recebeu. A segunda coisa que eu quero destacar é a seguinte: quem está na cruz não vive para agradar homens. E Paulo destaca isso aí nos versos de 3 a 5. Ele diz aqui: a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. É o verso 3. Você pode conferir, se quiser. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Paulo rejeita os critérios humanos de avaliação: aparência, eloquência, posição, resultados visíveis. São os critérios de avaliação do mundo. Quem morreu com Cristo já não vive para impressionar ou defender sua reputação. Nem eu julgo a mim mesmo. Até o julgamento próprio é suspeito e rejeitado por Paulo. O coração pode enganar até na autoavaliação. Por isso Paulo aguarda o juízo correto, perfeito do Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. É o versículo 5. Havia um pessoal que apreciava ser julgado de acordo com o padrão da filosofia, da sabedoria do mundo, na base de estereótipos e sob os aspectos externos. O que contava para eles? A aparência, a maneira de vestir, a maneira de falar, o que sabia, o que possuía, o que oferecia, o desempenho, a posição, a importância. Parece que esse pessoal estava meio decepcionado com Paulo. Olhavam para Paulo e diziam: esse aí não dá. Estava meio decepcionado com ele. Mas Paulo diz a eles: eu sou servo que trago as marcas, as cicatrizes da cruz. Eu trago o morrer de Cristo em mim. Não estou preocupado com o julgamento de vocês, nem mesmo eu me julgo, nem vocês têm a capacidade de me julgar, nem eu mesmo. Minha experiência está fundada e fundamentada na palavra de Deus.
o que a palavra de Deus diz que eu sou, então eu sou aquilo que ela diz que eu sou. Se a palavra diz que eu sou aquilo que ela diz que eu sou, eu sou. É por isso que eu creio que eu estou crucificado, porque ela diz que eu estou crucificado. É por isso que eu creio que Cristo é minha vida, porque ela diz que Cristo é a minha vida. Só Deus pode averiguar o coração e nos tranquilizar de que estamos na verdade no Evangelho. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. As intenções contam muito. O que vale para Deus são as intenções do coração, os desígnios do coração. O importante é o julgamento de Deus e a sua aprovação. O resto é resto mesmo. Alguém em Corinto pensava mais em posições, em ser o melhor, o mais sábio, tinha elevado o conceito de si mesmo. E como essas pessoas são insuportáveis, você conviver com alguém que ele acha que ele é o melhor, que ele é o mais sábio. É horrível. Não conheciam as galés de Deus. Não sabiam trabalhar com eficiência no porão. Essa gente não conhecia as galés de Deus. Essa gente não sabia trabalhar com eficiência no porão. Tem gente assim, né? Ele tem que ser visível. Aquele trabalho que ninguém vê, que é o que conta mesmo, que funciona, que põe a embarcação para andar, esse não serve para esse tipo de gente. Porque tem gente que só quer ter espaço e poder, só isso. Faço tanto e ninguém olha para mim. Nem mesmo para dizer: parabéns, irmão. Parabéns, irmã, pelo seu sucesso na obra de Deus. Você merece uma posição mais destacada, uma menção honrosa, quem sabe uma homenagem especial. Enquanto isso, outros estão ali, não são nada, estão fazendo a obra calados, estão agindo, estão amando o Senhor. Paulo os convida a serem avaliados pela palavra de Deus, não ir além do que está escrito nas Escrituras. O que está escrito sobre nós nas Escrituras? Olha, as Escrituras me dizem o seguinte: eu mereci o inferno. Eu mereci o inferno. E Ele, com amor, me salvou. Me livrou do pecado. Me livrou de mim mesmo. Me livrou do inferno. E me deu tudo em Cristo, sem que eu merecesse absolutamente nada. Que coisa linda é a graça de Deus. Porque isso é a graça. Se orgulhar de quê?
Se exibir de quê? Hein? O que eu tenho para me orgulhar? Se exibir de quê? A cruz nos liberta do tribunal da opinião das pessoas. Tem gente escrava de opinião. Porque tem gente que fala. E ela fica aqui. Falaram de mim. Estão falando de mim. Agora como é que eu vou ser? Como é que eu vou vestir? Como é que eu vou falar? Dane-se a opinião. Deixar que a opinião das pessoas seja uma tirania na sua vida? Você está louco? Você vai viver agora pela vontade das pessoas? A cruz nos liberta do tribunal da opinião humana. A cruz nos liberta do tribunal da autoimagem de mim mesmo. A cruz nos deixa diante de um único juiz, o Senhor, que vê o coração. E só Ele pode ver o coração. Ele aqui neste momento está vendo o coração de cada um de vocês. O remador não vive para os olhos da multidão. Vive para o Senhor da embarcação. Não vive para ser visto, mas para o Senhor. Paulo nos ensina a desprezar o julgamento dos homens e o nosso próprio e esperar o julgamento de Deus. Se você serve a Cristo, será julgado por Ele, porque Ele tem competência e sabe julgar, porque Ele é Deus. Quem serve a Cristo? Os servos nas galés normalmente remavam ao som de um tambor. Mas os servos de Cristo remam não pelos olhos humanos, nem pelos seus próprios olhos, olham para o ritmo do tambor do Espírito Santo. Eu vou sugerir um filme para você. Eu acho fantástico. O nome do filme é Ben-Hur. Você procure o filme da década de 50. Tem um filme novo. É bom também, mas o primeiro é melhor. Assista o filme. Você vai entender o que eu estou falando aqui das galés. A terceira coisa que eu quero destacar é a seguinte: a cruz derruba a arrogância espiritual. Vemos isso nos versículos de 6 a 8. Para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Versículo 6. Havia uma turma em Corinto que estava se orgulhando de líderes, posições, conhecimento. Mas Paulo mostra que tudo isso os enchia de orgulho de si mesmos, como balões cheios de vento, prestes a estourar. Em vez de reconhecerem que tudo o que tinham vinham de Deus, estavam inchados de orgulho, como se fossem os autores da própria grandeza. Essa atitude não combina com o espírito da cruz, onde o eu é crucificado e Cristo passa a ser o tudo em nós. Eles se viam como reis. Já estáis fartos?
já estáis ricos? Chegastes a reinar sem nós? Paulo está sendo um pouco irônico aqui. Ironicamente, Paulo os confronta. Vocês acham que chegaram lá, mas esqueceram da cruz? Todo orgulho espiritual é sinal de que a cruz ainda não nos reduziu a nada. Paulo chama a atenção deles para o fato de que se julgavam superiores, importantes, prepotentes, orgulhosos, cheios de si mesmos. Aí Paulo diz, ele faz uma ironia: vocês são reis, são importantes. Estou sabendo disso. Reis no conhecimento, na sabedoria, na vontade, na superioridade. Tem um reizinho aí dentro de você. Também tem uma raiazinha aí dentro de você. Vocês são os melhores, não é? Paulo está irônico aqui. Aí Paulo diz: quem dera que vocês fossem reis, porque eu queria reinar com vocês. Mas ao contrário do que vocês são, queria reinar com vocês pela morte e vida do Cristo, com a sua graça. A quarta coisa aqui, Paulo mostra o retrato real de um homem crucificado, nos versículos de 9 a 13. Paulo mostra o contraste entre os coríntios, que se achavam reis, e os apóstolos, que vivem como condenados. Ele usa a imagem dos condenados, no final da procissão romana, os que seriam executados no Coliseu. Essa é a realidade do verdadeiro servo de Cristo, fraco, desprezado, perseguido, mas fiel ao Senhor até o fim, sendo mal compreendido, mal interpretado, injuriado, caluniado, mas amando o Senhor Jesus Cristo, e fazendo o que Ele quer que Ele faça. A pessoa que Deus usa pode ser sim mal compreendida, desprezada, desrespeitada, injuriada, caluniada, pode passar por vexame. Fique sabendo, mesmo sendo servo verdadeiro do Senhor, Ele usando você, você pode passar por tudo isso. Alguém pode perguntar: que vantagem então? Que honra é esta? Eu lhe digo, é a honra de Deus em você, é a vantagem de Deus em você. Não precisamos ser importantes diante do mundo para sermos aprovados diante de Deus. E tudo que eu quero é essa aprovação diante de Deus. A vida do servo é marcada por espetáculo ao mundo. Paulo falou disso. Deus nos pôs a nós, os apóstolos, por últimos, como condenados à morte. Fomos feitos espetáculo ao mundo. Os apóstolos eram vistos como os últimos, como condenados,
como espetáculo, no grego aqui é teatron, teatro ou palco. Paulo mostra que o ministério verdadeiro se parece mais com morte, vergonha, sacrifício, do que com destaque e reconhecimento. Loucura aos olhos dos sábios, fraqueza aos olhos dos fortes. Somos olhados com desprezo. E ele diz: até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa. E mesmo assim, irmãos, aqui está um milagre. Para mim é milagre. E mesmo assim, ele diz: abençoam os que maldizem, suportam as perseguições e rogam por seus caluniadores. Que maravilha, ainda ora por eles. A palavra final é marcante. A palavra final de Paulo é chocante para mim. É chocante mesmo. Ele diz: temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. É o versículo 13. Fomos feitos como o lixo do mundo e a escória de todos até agora. Quem está na cruz não busca dignidade. Ele a perdeu na cruz com Cristo. Ser humilhado e ser desprezado é parte da identidade de quem vive em Cristo e Cristo vive nele. O que somos? Somos remadores crucificados. A cruz não é apenas o começo da vida cristã, é o seu início, meio e fim também. Não sou mais eu, fui comprado, pertenço a Cristo pelo sangue da cruz. Eu não estou no comando, apenas remo onde e como Cristo manda. Servir a Cristo é remar no seu barco, não para ser visto, mas porque foi crucificado com Ele. O servo crucificado com Cristo não vive para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Ele rema pela fé, movido pela vida de Cristo nele. Obedece mesmo no escuro, mesmo sem recompensa, porque está unido ao Senhor. Portanto, seja um remador, não um artista. Não viva para ser visto, mas para o Senhor da embarcação. Sirva sem visibilidade. O valor do servo não está em ser visto, mas em obedecer na sua fidelidade. Rema embaixo, longe da luz, mas o capitão vê tudo. Assuma o vitupério da cruz. Remar com Cristo é carregar seu vitupério, ser contado com Ele fora do arraial, permanecer fiel mesmo no escuro. São os servos crucificados que morreram com Cristo para viver nele e para Ele.